Meus amigos, o Sport vai contratar 5 reforços para a próxima janela de transferências que vai abrir agora no dia 20 de julho, beleza? Mas, meus amigos, já tem 2 jogadores na mira do Leão. Um é conhecido já jogou aqui no Nordeste, mas o outro é um jogador que, para mim, é o mais importante hoje dentro do elenco do Sport. O Sport precisa muito desse estilo de jogador e eu vou trazer aqui o nome desses 2 atletas que já está o maior zum que pode sim fechar com o Leão da Ilha do Retiro. E eu vou explicar todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá, vamos direto ao ponto, tá certo? É o seguinte, o Sport já informou aí que vai precisar de alguns jogadores para essa nova janela de transferências que vai abrir no dia 20 de julho, beleza? Só que é o seguinte, meus amigos, dessa aí, Márcio Goiano falou basicamente que o Sport vai precisar de alguns atletas. E eu vou trazer a fonte para vocês e logo em seguida já vou falar de 2 atletas que já estão na mira do Leão, falar de valores, qual a posição e quem são esses jogadores, beleza? Bora aí para a fonte e a gente volta a conversar, bora lá. Meus amigos, a informação é do GE Sport, tá? E traz a seguinte informação. Técnico do Sport projeta cerca de 5 reforços na próxima janela de transferência para a Série B. Abre aspas aí para o que Márcio Goiano falou. Mas depende de saídas, tá certo? Márcio Goiano observou que bom momento do Leão, vice-líder da Série B, pode eventualmente despertar interesse de outros clubes em atletas rubro-negros e fazer lista aumentar, tá certo? O que Márcio Goiano está dizendo é o seguinte, ó, a gente vai precisar de 5, porém essa lista pode aumentar por questão de alguns jogadores que podem sair, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Aí a outra parte diz o seguinte, o técnico do Sport, Márcio Goiano, projeta 5 reforços para o clube na próxima janela de transferências. Embora as contratações só possam ser regularizadas a partir do dia 20 de julho, o Leão monitora possibilidades de mercado e já planeja incorporar o elenco para o decorrer da Série B. O número de contratações, no entanto, é passível de sofrer alterações, conforme ressaltou o treinador em entrevista ao podcast Embolada. Bora lá, meus amigos, é o seguinte, tá? Como a matéria está dizendo aí, pode sim, o Sport vai atrás de 5 jogadores, tá certo? Só que desses 5 jogadores podem aumentar, porque pode um ou outro sair. E isso já sendo um alerta muito grande, tá certo? Porque o Sport tem jogadores que não são tão fixos assim como um Perotti da vida, que é um jogador da Chapecoense, entre outros atletas. E eu acredito também que Márcio Goiano já está conversando sobre Zé Lucas, já está falando aí sobre Zé Lucas, que é uma provável saída. Então são 5 jogadores, provavelmente sem a saída de Zé Lucas. Mas Zé Lucas pode, com toda certeza, vai sair agora nessa próxima janela de transferência, tá certo? Mas é o seguinte, meus amigos, bora lá. Tem 2 jogadores que já entraram no radar do Sport. E eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro, meus amigos, o primeiro é o velho conhecido, tá certo? Que é o ex-jogador do Corinthians, Romarinho, que está sem clube hoje. Só que eu vou trazer aqui os números dele, tá bom? Que é pra gente já ficar atento que Romarinho não tá numa fase tão boa. É um jogador que tem 35 anos, é um atleta que já deu muitos frutos, gol em final de Libertadores da América pelo Corinthians, só que está em baixa. E no ano passado, ele jogou pelo Vitória e não fez nada. Nada, absolutamente nada. E o Vitória foi lá e dispensou. Foi até o maior oba-oba, pô, o Romarinho tá chegando e tudo mais. Mas não foi esse oba-oba todo. Mas vamos lá para a gente ver aqui os números de Romarinho. Vamos lá. Meus amigos, como eu disse para vocês aí, Romarinho tem 35 anos. No ano de 2025, meus amigos, ele fez 18 jogos pelo Neon da Arábia Saudita, tá certo? 18 jogos, 10 gols e 3 assistências. Muito bom. Depois foi pro Al Rayyan, também do lado de lá, beleza? E fez 3 jogos só. Não fez nenhum gol e nenhuma assistência. E o Vitória
vendo os números do jogador, precisando de um ponta esquerda, tá certo? Foi lá, ele joga com ponta esquerda e ponta direita também. Mas ele cai mais pelo lado esquerdo. Foi lá o Vitória e contratou o cara. Fez apenas 5 jogos, parece que teve questão de indisciplina lá, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E o rolo todo, parece que teve a questão, como eu disse a vocês agora, a questão de disciplina de Romarinho. Não estava treinando bem, foi um rolo da bexiga e o Vitória, ó, vai-te embora, não fez nada e deixou o cara ir embora, beleza? Só que, meus amigos, é o seguinte, o Sport está querendo repatriar o jogador para o futebol brasileiro, principalmente, tá certo? Porque esse ano ele não jogou. Depois que saiu do Vitória, não jogou em canto nenhum, não foi contratado por ninguém. Só que o salário dele girava ali em torno de 350 a 400 mil no Vitória. E olhando para o Sport, esse salário, eu acredito que o Sport já sabendo disso, já para jogar uma Série B, para ele querer retornar aí, já está em fim de carreira, 35 anos, tá certo? Para fazer uma Série B digna, ele aí teria um salário em torno de 200 mil reais. Eu acho muito, tá certo? Mas é o que as informações que a gente recebe. Só que tem um ponto, meus amigos. É uma posição, meus amigos, que a gente está precisando muito, que é um ponto esquerda, tá certo? A gente está precisando de um ponto esquerda, mas eu já disse para vocês que tem a questão da trinca ali, que é Yuri Castilho do lado esquerdo, Marleda do lado direito e Peralta como centroavante. Mas também, como eu disse a vocês agora, tem esse zum aí, tá certo? De saída de atletas. E a gente sabe que Peralta é um cara que tá fazendo a diferença no esporte. Clubes da Série A vão ficar de olho nele naturalmente. E ele pode sim sair porque ele é um jogador que está emprestado pela Chapecoense. Então Yuri Castilho pode voltar a ser o centroavante. Espero que isso não aconteça, tá? Isso é só zum de ideias aí que podem acontecer em relação à saída do esporte. Mas falando de Romarinho, que ele cai ali pelo lado esquerdo, meus amigos, é um jogador interessante, já que Cleison não deu certo. Mas, na minha opinião, eu não contrataria Romarinho, porque eu acho que ele é um Cleison piorado, tá? Porque pelo menos Cleison corre, faz alguma coisa, só que Romarinho é um jogador que não tá tão bem no último tempo, como a gente viu aí, principalmente quando voltou pro Vitória, o cara acaba querendo ser mais do que o clube, só se o Sport pensasse bem com ele mesmo, para saber como é que tá a cabeça do jogador, mas eu não contrataria, beleza? Mas o outro, meus amigos, já é uma posição mais interessante, tá certo? O outro é o jogador Fernando, isso mesmo, esse jogador Fernando estava jogando, ele já é ex-grêmio, tudo mais, e ele é volante. E ele joga como primeiro volante e eu gostei muito. Por que eu gostei tanto em relação ao Fernando? Porque é um atleta que ele também não é nem um jogador novo, tá certo? Ele tem 34 anos, mas ele tá numa posição que a gente vai precisar muito e ele faz essa função muito bem, que é essa de primeiro volante. E agora que Zé Lucas tá para ser vendido, como eu trouxe essa informação mais cedo para vocês, Zé Lucas está para ser vendido, provavelmente vai ser vendido agora na metade do ano, a gente vai precisar de um jogador, e o calo do Sport é um primeiro volante que tem uma boa saída de bola. E no caso de Fernando, que ele já jogou muito tempo na Turquia e outros clubes também da Rússia, é um baita primeiro volante, sai muito bem, jogador com passe excelente, tá certo? E está sem clube. E esse jogador também entrou na mira do esporte. A bronca de Fernando é a questão salarial, que lá, tá certo? Lá quando ele estava jogando na Rússia, ele tinha um salário em torno, tá, de 500 mil reais. Claro que eu estou trazendo para reais, mas lá eles pagam tipo anual, não sei quantos mil euros, enfim. Mas falando para trazer para o mundo da gente aqui, é que dá em torno de 500 mil reais. Aí teria que saber como é que o Sport iria conversar com o atleta para poder ele vir com um salário bem menor do que isso. Só que, meus amigos, tem um ponto específico nesse jogador que é o seguinte. É um atleta, tá certo, que ele não joga desde julho do ano passado, tá sem mercado. Tá bom? Tá sem mercado, jogou um tempo pelo lado de lá, eu vou trazer os números dele para vocês agora, mas é um jogador interessante. Dá uma olhada aí nos números dele dos últimos tempos, ele jogando fora do país. Aqui tá informando, tá, que ele já passou pelo Spartak de Moscou, também jogou na China e na Turquia, tá certo? E em 2023, 2024, ele fez 30 jogos, 4 gols e uma assistência pelo Al Jazeera, tá certo? Só que ele não tem tanto mercado. E se vocês verem, é um jogador que não faz tantos gols, porque ele é um primeiro volante, ele parece muito, tá? Também na área, ali na entrada da área,
mas ele é um jogador mais de marcação e principalmente ele tem uma saída de bola excelente, tá certo? E como eu disse a vocês, ele não atua, tá certo? Entre 2024 e 2025, quando ele saiu do Al Jazeera, tá dizendo que ele tá no Al Jazeera, mas ele tá nem sendo utilizado lá. E é um primeiro volante muito bom. A bronca dele é a questão salarial. E também o Sport tem que estar no pianinho para poder fazer um contrato com ele, amarrar, assinar e ele vir. Porque se ele começar a dizer que está de volta no mercado, vários outros clubes vão pagar sim, tá? Principalmente o clube da Série A. Vão pagar 400, 500 mil, que é o que ele já recebia do lado de lá, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam desses atletas. Vocês contratariam ou não? Ou contrataria um e outro não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.